Salve, salve galera do Shark! O Brasil chegou uma das horas mais esperadas dessa temporada porque chegamos às semifinais da Copa Libertadores da América 2021 com 3 times brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e ali um invasor ou um intruso ou quem sabe um fiel da balança, Barcelona de Guayaquil, que é bem coadjuvante, mas em termos de Libertadores, quem chega na hora do mata-mata a gente nunca pode desprezar. Eu vou falar dos prognósticos das 2 semifinais, Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Então, você aqui na descrição, você pode navegar por um jogo e outro que tem os links ali bem separados de cada um, tá bem? Sem tempo a perder, vamos que vamos, porque tem muita aposta importante pra gente fazer. Se liga! Galera, inevitavelmente a gente começa até por uma questão de cronologia com o jogaço, que para muitos é um clássico, assim, é um jogo entre gigantes, né, em nível interestadual. Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras atual campeão da Libertadores, Atlético Mineiro campeão em 2013, mas é um galo que foi o time de melhor campanha da primeira fase, um galo que entrou para a história, que numa mesma edição de Libertadores eliminou Boca e River Plate, enfim, chega com muita força também por ser o líder em conteste do Campeonato Brasileiro e um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Já o Palmeiras, que fez uma temporada anterior esplêndida, como já mencionei, campeão da Libertadores e também conquistou a Copa do Brasil, é um Verdão que chega num momento um pouco de baixa em função de resultados ruins do Campeonato Brasileiro. Mas não se engane, cada competição é uma história, então existe até um componente que muitos dizem, mudou a competição, vira a chavinha daquela. E no modo Libertadores, o Palmeiras tem sido irresistível também, visto os resultados das quartas de final, inclusive aquela atuação exuberante na goleada sobre o São Paulo no segundo jogo das quartas. Então, o Palmeiras inicia essa série em casa, porque o Galo teve melhor campanha. Enfim, no Allianz Parque, 9h30 nessa terça-feira, um jogo que será um pega pra capar, porque o palmeirense sabe que se ele sonha com a classificação para a final lá em Montevidéu, ele tem que adiantar as coisas, ele tem que resolver, entre aspas, as coisas no Allianz Parque, onde no Campeonato Brasileiro o Palmeiras não tem tirado tanta vantagem, vem de derrotas ali, como para o Cuiabá, como para o Flamengo, mas como eu disse, a gente não pode levar isso muito em consideração, tem que virar a chavinha, mas já vamos falar de odds, as apostas mostram aí um componente de muito equilíbrio. Por quê? A vitória do Palmeiras está cotada a 2,60, do Galão da Massa 2,70 e o empate 3. Veja, são números muito parelhos, o que indica que o mercado está bastante dividido e mais propenso ao empate. E de antemão eu digo que esse é o meu palpite. Lembre-se que o Atlético Mineiro tem hoje, vamos dizer assim, o melhor desempenho de um time brasileiro na temporada. É uma equipe que tem um elenco extraordinário, uma força ofensiva com Hulk, Diego Costa, Vargas, tem o Savarino, tem, enfim, uma retaguarda com outros bons jogadores, né? O próprio Hever, um jogador experiente, mas a força do Atlético é no ataque. E claro, tem um treinador tarimbado, Cuca, que foi até vice-campeão da Libertadores passada com o Santos, mas o único título de Liberta do Galo foi conquistado justamente com o Cuca, que é também exímio conhecedor do Palmeiras, foi jogador do Verdão e técnico do título brasileiro de 2016. Então, quer dizer, existe sim um componente de favoritismo do Atlético Mineiro na semifinal, mas no que diz respeito a esse jogo, eu acho, e os números vão nesse caminho, vários aspectos, que teremos empate no primeiro jogo da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Passando para o jogo do dia seguinte, no Maracanã, 9h30, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O Flamengo que teve um chaveamento muito mais, vamos dizer, em teoria, em tese, muito mais favorável em comparação ao Atlético e ao próprio Palmeiras, né? O Flamengo
que pegou, né, Defensa e Justiça e não teve problemas para se classificar, por exemplo. É um Flamengo que chega para jogar contra o Barcelona de Guayaquil inteiramente azarão, né, os equatorianos que têm como melhor resultado um vice da Libertadores justamente contra o Vasco em 98. Mas a grande vantagem do Barcelona é fazer o segundo jogo em casa. Mais uma vez o Flamengo tem uma vantagem, porque se fosse um outro equatoriano, por exemplo, uma LDU que joga na altitude de Quito, seria um problema para o Flamengo, mas Guayaquil, enfim, está pouquíssimos metros acima do mar, então não haverá essa questão do fator altitude. O Flamengo é muito favorito. Poucas vezes numa semifinal de Libertadores você vai ver uma disparidade de odds tão grande quanto eu vou mostrar agora para vocês, porque a vitória do Fla está cotada a 1,20, do Barcelona 10-1 e o empate 6,50. No texto que, né, chama esse vídeo lá no oddshark.com.br, eu vou esmiuçar algumas questões sobre diferença de gols, outros odds. Por exemplo, a gente sabe que o Flamengo, enfim, tem sido um rolo compressor, apesar do tropeço aí do último domingo na derrota no próprio Maracanã para o Grêmio, mas lembre-se que o Flamengo na Copa do Brasil ganhou do Grêmio 2 vezes assim com grande superioridade. Então já era um Flamengo que a gente podia dizer que estava focado na Libertadores. Por exemplo, é um Flamengo que tem ímpeto ofensivo, um Flamengo goleador, um Flamengo que sabe que se puder resolver as coisas no Maracanã, encaminhar muito bem a classificação, é menos desgaste e a possibilidade de ter um jogo menos tenso lá em Guayaquil. Porque, por exemplo, uma vitória magra do Flamengo, ok, é sempre uma vantagem, mas, enfim, lá em Guayaquil o bicho tende a pegar, enfim. Libertadores, quando você joga fora de casa, é sempre uma questão complexa. Então, por exemplo, existe uma possibilidade de uma aposta numa vitória do Flamengo, numa diferença de 3 gols, que paga 4,75, um número bem mais satisfatório do que as linhas de jogo, no caso os backlines 1,20. É uma situação muito mais interessante e com enorme possibilidade de acontecer, porque isso tem sido o natural desse Flamengo, dessa máquina de fazer gols. Então, no resumo das duas semifinais, né, a gente vai ter naturalmente, em tese, um equilíbrio muito grande entre Palmeiras e Atlético Mineiro, com esse desfecho realmente ali no segundo jogo e com muita tensão, e o Flamengo podendo resolver a sua classificação logo aqui no Maracanã e ter um caminho bem mais tranquilo rumo à final da Libertadores, da qual o Flamengo chegou em 2019 e ganhou. Essa final que na edição passada o Palmeiras levou, e uma finalíssima que, verdade seja dita, o Atlético está perto e chega com grande força em busca desse título. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, que façam ótimas apostas, tirem grande proveito, compartilhe com seus amigos, mais do que nunca, dê seu like e, por fim, o essencial, inscreva-se no nosso canal, tá aqui o botãozinho, isso é muito importante, porque como eu sempre friso, é um serviço gratuito, não tem pegadinha, é um serviço que a gente disponibiliza para você embasar o seu palpite e se dar muito bem nas apostas esportivas. A gente se vê na próxima, um grande abraço, valeu!